Bom, mais um Macaé em Foco. Eu estou num local que é muito tranquilo para mim, que eu sempre venho aqui fazer algumas entrevistas até emblemáticas aqui no Sindipetro, onde eu entrevistei o senador Lindbergh, o deputado Chico D'Angelo, o futuro vice-prefeito Danilo Funck, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa que até eu já troquei algumas farpas, a gente chegou quase a brigar já no lado pessoal, mas depois a gente viu que não tinha nada a ver e que a política não pode extrapolar. E realmente a gente manteve a nossa amizade que a gente sempre teve, corriqueira, enfim. Eu estou falando do Marcel Silvano, que se encontra hoje aqui ao meu lado. Marcel, prazer tê-lo no Macaé em Foco. Essa entrevista que nos últimos 3 anos foi solicitada não só por mim, mas pelos nossos amigos em volta também. É isso, Pedro. Obrigado pela oportunidade, é uma satisfação. E a questão das brigas pessoais fica por sua conta, certo, porque... certo. Né? Não, é porque a gente não chegou a brigar no campo pessoal, mas a gente quase extrapolou para o lado pessoal, porque a gente sempre, tanto eu quanto você, temos opiniões firmes e fortes, mas a gente sempre entremeou as mesmas opiniões, mesmo que diferentes, a gente entremeou, e o melhor é para a população, a gente não pode pensar nunca no ego de cada qual. Com certeza. E eu acho, Pedro, que a gente vive agora um momento muito especial, né? Certo. Há algum tempo a gente ficou tentando conversar, certo, ter esse momento de entrevista, e esse foi um grande momento, foi uma coroação de uma luta que não é qualquer luta, né? É a luta de que Macaé de fato seja entendida como uma cidade, quem é dono da cidade é a população. Não existe um dono único, um grupo, uma família. Então, quem de fato tem o poder de decidir os rumos da cidade, as prioridades da cidade é a população, né? Afinal de contas, somos nós que sofremos com tudo, somos nós que comemoramos com tudo, somos nós que vivemos aqui. Então, estar aqui no Sindipetro hoje é simbólico, porque a nossa candidatura, a nossa caminhada sempre foi pautada por aqui, são os sindicatos, são os movimentos de base, são os movimentos da Igreja Católica, das igrejas, né, cristãs. Então a gente tem uma caminhada muito ligada a esses movimentos populares, a essas causas que são causas que perpassam qualquer bandeira, qualquer coloração, são causas da vida, né? Correto. Agora, Marcel, eu queria falar uma coisa com você. Eu entrevistei o Danilo logo após as eleições, na primeira sessão na Câmara, ele já como vice-prefeito eleito. Eu o entrevistei e dentro da entrevista a gente usou uma simbologia de que você seria o herdeiro dele dentro da Câmara de Vereadores. Mesmo o PT fazendo 5 vereadores, o que é um aumento, uma representatividade, antes tinha só o Danilo. E agora vamos ter 5 vereadores lá, mas você, que trabalhou com ele diretamente, enfrentou os problemas junto com ele, entendeu? Teve algumas vezes que baixou a cabeça para algumas coisas, levantou a cabeça para outras, enfrentou as dificuldades ali dentro, que a gente sabe que são inúmeras. E agora você vai retornar para a Câmara de Vereadores no posto de vereador e de herdeiro direto do Danilo Funck, digamos assim, como eu e ele a gente nomeou dentro da entrevista. Como é que é para você essa responsabilidade grande que, além da população, dos eleitores, também o Danilo deposita em você? Se o Danilo considera isso, é um grande orgulho. Para mim, o mandato do Danilo na Câmara foi um marco. Nunca antes alguém teve a ousadia de dizer que a Câmara tinha que abrir as cortinas e deixar o sol entrar, né? Porque muitas práticas ainda são práticas envelhecidas, né? Dos anos idos dos 1900 e 1800 e lá para trás. Então, daqui para frente, a partir do Danilo, a gente sabe que não tem como a população não participar das discussões dos vereadores, não tem como a população não interferir mais. E o Danilo deu essa grande lição, com muita firmeza, com muito posicionamento dentro daquela tranquilidade incomum que ele tem, né, aquela maturidade espetacular. O Danilo conseguiu mostrar para a cidade inteira que é possível um outro projeto político, né, e graças a Deus ele foi coroado aí, junto com a Luísa, com uma votação espetacular, né, 65%. Numa eleição em Macaé não é algo comum. Normal, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, é um novo momento da história. É um novo momento da história que me orgulha muito hoje ser identificado, como vocês estão dizendo, como herdeiro do mandato do Danilo. Eu acho que é muito isso também, né? Lógico que a gente tem, inclusive, divergências, eu e o Danilo. Certo, lógico, a gente é amigo, irmão, camarada, mas tem hora que eu falo
Danilo, é por ali. Eu mesmo já presenciei algumas vezes a gente conversando e você, não, Danilo, eu penso desse jeito. E você, né, assessorando ele, trabalhando com ele, mas divergindo. Isso que é o importante, porque aí cresce a opinião. Nós somos de fato um grupo de juventude que conseguiu entender a importância de participação, mas entender também a necessidade da gente juntos encontrar os melhores caminhos, independente de cada um pensar de uma maneira ou de outra, mas o Danilo é um grande irmão, a lealdade que a gente tem para muito tempo. Certo. Então nós vamos atuar de fato no cenário da Câmara. Isso é até uma coisa que eu quero até te perguntar. O vereador Marcel Silvano, que vai assumir em janeiro de 2013, mas eu já estou vendo, vejo sua equipe, enfim, estão todos aqui por trás das câmeras, você já está trabalhando desde já. A partir do momento que foi eleito, confirmado, você já começou ali a trabalhar, a equipe toda. E como é que é isso também? Eu tive recentemente com o Guto Garcia e perguntei a ele da formação de equipe, enfim. O Guto é um cara também extremamente técnico, ele pensou bastante, está formando a equipe dele. E você também é uma pessoa que vai entrar, mas que já tem uma bagagem de ter trabalhado junto com o Danilo. Então você já conhece o formato da casa, da Câmara, os vereadores que lá estão, os que vão entrar. Como é que vai ser para você fazer esse trabalho desde esse momento? É muito tranquilo, Pedro. Não que seja fácil, mas é tranquilo pela nossa consciência do nosso papel. O Danilo, ele teve uma atuação em um momento histórico diferente. Né? O Danilo foi o único enfrentando o partido, enfrentando os vereadores, enfrentando o governo. Certo. E nós hoje talvez tenhamos a tarefa de colaborar para que o governo do Aloysio de fato dê certo. Talvez não, a nossa tarefa é essa. Eu espero que nós não sejamos os únicos, pelo contrário. Eu estou assim, atuando com muita dedicação, com muito empenho, tenho caminhado a cidade inteira para ouvir a população, para ouvir as expectativas de todo mundo. E a expectativa é que a Câmara de Vereadores ajude o governo do Aloysio a dar certo. Não que seja um empecilho ou que sejam relações duvidosas, obscuras, que às vezes na política as pessoas encaram a política como só tenho ponto favorável se eu tiver algum benefício ou financeiro, ou de estrutura, ou de participação em governo. E isso não é o que a população disse no recado eleitoral. O que a população de fato está esperando é que os eleitos em todas as esferas façam Macaé acontecer. Então essa a grande tarefa que a gente vai ter na Câmara, ajudar os vereadores a entenderem que é um novo momento que vai ficar na história da vida de todo mundo, quem ajudar e quem atrapalhar, porque não é uma expectativa só minha, só sua, Pedro, só do Danilo, só do Aloysio, é uma expectativa de mais de 70%, de 70 mil macaenses. E que agora no geral é a população inteira. E que é a população inteira, né? Quem hoje pode entender que Macaé, com tudo que tem, com a tecnologia que tem, não garanta acesso a pelo menos informação do que acontece com o orçamento público à população. Né? Quem pode entender Macaé ainda não tratar esgoto e não garantir água tratada para a população. Então são pautas que estão na ordem do dia. Né? Revalorizar a nossa cultura, cuidar da juventude para que a gente continue ali diminuindo os índices de assassinato de jovens. Então é uma cidade que tem muita demanda, tem muita expectativa, apesar das demandas. A expectativa da população é gigantesca. Nós não podemos errar. Seja situação, seja oposição, seja governo, seja contra o governo. A população não permite mais que isso aconteça. Não é mais. Existiu a necessidade de se fazer isso com o Danilo, porque existia. Era um ciclo político que se encerrava, eram lideranças que tinham que se consolidar. Agora a gente tem que consolidar esse novo momento. Garantir para a cidade que a expectativa da população seja atingida, seja contemplada. Bom, correto, Marcel. Agora, para a gente poder encerrar, essa é só a primeira entrevista que a gente vai fazer, enfim, eu queria que você falasse um pouco do seu lado pessoa, porque você vive a nossa Macaé, está sempre na praia, sempre conhece as pessoas, tem um ciclo de amizades, e eu queria que você falasse o que é você, sua profissão. Você é colega meu, por acaso, a gente sempre também tivemos opiniões também de conversar, de falar sobre os assuntos jornalísticos também, então eu queria que você falasse como é que está a vida do Marcel Pessoa. Não, Marcel tem 29 anos, né? É jornalista, que atua na cidade, né, trabalhando com jornalismo, com comunicação, que acha que a comunicação tem que ser uma arma
boa, né? Não arma letal, mas arma que dê vida. Devido à democracia, devido às coisas, devido à nossa cultura, à nossa natureza, ao nosso meio ambiente, à nossa juventude, porque é assim que a gente precisa fazer, né? Eu moro no Novo Cavaleiros, sou ali da Igreja da Glória, tenho uma caminhada na Pastoral da Juventude. Então a gente tem uma relação com o Macaé que é uma relação muito positiva e de raiz, né? Sou macaense, nascido, criado, né? Tive que sair para estudar em alguns momentos, mas a gente sempre teve Macaé como referência nossa, é raiz, é história, é família, são os amigos. E sempre muito triste quando alguns vão embora para estudar e não voltam para cá. Certo. É sempre muito triste, porque não acreditavam que o Macaé pudesse dar certo. Hoje a gente pode acreditar que pode ter orgulho da cidade de novo. E essa é a grande questão que nos move, assim, como macaense que frequenta a Praia do Pecado, que vai à Igreja da Glória, que foi coordenador de grupo jovem, e macaense que entrou no processo político para colaborar. A gente hoje quer ter orgulho, a gente quer ter orgulho de ser daqui, a gente quer ter orgulho de viver aqui, e a gente quer ter orgulho de poder receber as pessoas que querem Macaé para trabalhar, para viver, para morar, enfim, para tudo, mas poder receber com um sorriso, com orgulho, com vontade de receber, né? Eu acho que isso são coisas que nos movimentam, né? Meu pai petroleiro, aposentado, minha mãe professora do Estado, minha esposa psicóloga, servidora pública federal da UF, em Rio das Ostras, né? Minha filhinha, 3 aninhos, que é foi uma cabo eleitoral fundamental para mim. Então a gente tem uma necessidade de viver a Macaé que a gente precisa, né? A gente precisa para trabalhar bem, para andar bem, para pegar ônibus bem, para ir à praia em praias que não nos adoeçam, pelo contrário, nos relaxem, mas a gente ter também que viver numa cidade que minha filha possa ir para a escola com tranquilidade, possa buscar um futuro com tudo oferecido por Macaé. Qualificação, trabalho, cultura, esporte, escola. E são diversas as bandeiras que a gente vai precisar ajudar para que essa cidade seja tudo que a gente sempre sonhou. Bom, correto, Marcel, agradecer muito aqui a entrevista. Realmente já há 3 anos que todo mundo esperava, acho que chegou no momento certo, aconteceu e já fica marcado um próximo encontro, tudo bem? Com certeza, Pedro. E o melhor de tudo não é usar os momentos de tensionamento para jogar, enfim, confete. A gente acha que os momentos de tensionamento são para aprender, para confirmar as nossas convicções ou rever as convicções, mas principalmente transformar tudo isso em resultado positivo para a população. Eu fico assim muito feliz de que, colaborando com o Danilo, pensando a comunicação do mandato do Danilo, a gente conseguiu uma conquista importante, que foi a transmissão das sessões da Câmara pela internet. Né? Da qual eu também participei e realizo executando. Exatamente, por isso até que eu estou citando aqui. E isso me orgulha, porque a gente acha que nada tem resultado, que as coisas são muito difíceis, que o processo político é muito desacreditado, que não adianta de nada, mas adianta. A gente precisa se dedicar, a gente precisa ter certeza do que está fazendo e, no final das contas, precisa estar disposto. Então, a gente está disposto para esse novo momento da história e para, enfim, colaborar de alguma maneira para que tudo dê certo. Bom, correto, Marcel, muito obrigado. Lembrando a vocês, macaéemfoco@hotmail.com. Até breve.